Bom, como você sabe, hoje e pelas próximas 2 semanas, nós estaremos celebrando, por meio dos nossos espetáculos de Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus. E motivado por isso, eu quero começar hoje uma série de 3 mensagens. Isso se estenderá por hoje, semana que vem e ainda na outra. E essa série de mensagens se chama Jesus é Suficiente. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus é suficiente. Eu quero refletir com você sobre a suficiência de Jesus para todos aqueles que o receberam pela fé em seu nome, a fim de vivermos plenamente a nova vida que Ele nos deu. Então, nessa série de 3 encontros, nós vamos conhecer Jesus, a água, Jesus, o pão e Jesus, o descanso. E hoje, exatamente agora, vamos conhecer Jesus, a água. Então, se você tem uma Bíblia aí, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Se você não tem uma Bíblia, fala com alguém que tem aí, para que você acompanhe a leitura que nós vamos fazer agora. Quero aproveitar e encorajá-lo a voltar na semana que vem e na outra. Na semana que vem nós teremos um espetáculo de Natal apresentado pela nossa equipe de teatro, Teatro Luz em Ação. Estão preparando um espetáculo belíssimo para nos contar também a história do nascimento de Jesus. E no outro domingo nós teremos um musical de Natal apresentado pela nossa equipe de adoração e louvor. Então venha para celebrar conosco o nascimento de Jesus através dos nossos espetáculos de Natal e venha também para acompanhar esta série de mensagens. João capítulo 4, se você chegou lá, diga amém. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Veja só o que diz a palavra de Deus, João 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diga aleluia! Essa é a palavra do Senhor. Essa passagem bastante conhecida das Escrituras Sagradas, nós lemos o relato do encontro de Jesus com uma mulher samaritana da cidade de Sicar, que tem com ele uma conversa muito interessante. Conversa esta que mudou sua vida para sempre. E o meu desejo e a minha oração é que, assim como com esta mulher, nossas vidas também sejam mudadas para sempre hoje. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu me exponho à palavra do Senhor, a minha expectativa é ser mudado, é ser transformado, é ser tocado pelo seu poder, é ser melhorado, animado, encorajado. Essa é a sua expectativa também, irmão? Quantos querem sentir o poder do Senhor liberado sobre a sua vida por meio das Sagradas Escrituras? Digam: eu quero. Essa é a nossa expectativa, é o que nós desejamos.
Veja, no versículo 3 do capítulo 4 de João, nós lemos que Jesus, motivado pela discussão dos fariseus, que estavam a comparar o seu ministério com o de João Batista, decidiu voltar para a Galileia. Embora o texto não nos diga claramente, nos é permitido inferir que a Galileia não era o destino final de Jesus naquele momento, mas sim o seu ponto de partida. Por quê? Porque quem volta, volta de onde veio. E isto me permite aplicar que, assim como com aquela mulher, Jesus se dispôs a voltar por você hoje. Você crê nisso? Jesus decidiu voltar por você hoje. E de fato Ele está aqui e agora. E Ele está aqui para encontrar você. Ele está aqui para conversar com você. Ele está aqui para dar a você de beber da água que pode saciar sua sede para sempre. Glória a Deus, porque Jesus sempre volta para nos encontrar. De repente você veio hoje um tanto quanto despretensioso, motivado pela apresentação dessa belíssima cantata de Natal, apresentada pelas nossas crianças, assim, meio que como quem vai ao teatro, ou como quem vai a um show de música. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui. E que se você está aqui hoje, você não veio a este lugar apenas porque você quis vir. Você veio a este lugar porque o Espírito de Deus atraiu você para cá. Você está no lugar exato onde você deveria estar agora. Porque Jesus está aqui para conversar com você. A conversa de Jesus com aquela mulher mudou a vida dela para sempre. E eu repito, a minha expectativa é que a conversa de Jesus conosco hoje mude a nossa vida para sempre. A conversa de Jesus com você hoje mude a sua vida para sempre. Então, glória a Deus, porque Jesus sempre volta para nos encontrar. No versículo 4, a Bíblia nos diz que era necessário a Jesus passar por Samaria. Veja, era necessário a Jesus passar por Samaria. O que é curioso é que atravessar da Judéia para a Galileia, para atravessar da Judéia para a Galileia, haviam 3 rotas possíveis a Jesus naquele momento. E, embora a rota que passava por Samaria fosse a mais curta, cerca de 120 quilômetros, mais ou menos, aquela era uma rota que os judeus evitavam. Porque nós lemos no texto que os judeus tinham divergências religiosas com os samaritanos. O que nós lemos é que os judeus não se davam com os samaritanos. Isso porque havia uma discussão entre eles sobre qual era o lugar certo em que se devia adorar ao Senhor, se em Samaria ou se em Jerusalém. Haviam divergências, diferenças religiosas entre os judeus e os samaritanos, e o caminho mais curto que levava da Judéia, que levaria Jesus da Judéia à Galileia, era também o caminho que ninguém queria usar, a rota que ninguém queria usar, ou o caminho que todos evitavam, ou que todos os judeus evitavam. Mas ainda assim, Jesus foi em direção a Samaria. Ainda assim, Jesus foi em direção a Samaria. Sabe por quê? Jesus, ainda assim, apesar de todas as divergências e diferenças religiosas entre os judeus e os samaritanos, decidiu ir a Samaria, porque o texto nos diz que era necessário a Jesus passar por Samaria, porque Jesus não é religioso. E quaisquer que sejam as barreiras levantadas pela religião, que impedem que quem quer que seja tenha um encontro com Jesus, foram derrubadas por Ele na cruz. Pelo poder da sua ressurreição, a fim de que todos, eu disse todos, possam ter um encontro com Ele. Para que todos possam ter uma conversa com Jesus. Para que todos possam ter suas vidas tocadas e transformadas para sempre. Então, assim como para com aquela mulher, Jesus julgou necessário passar por aqui hoje. Por amor e por você. De repente você está pensando, por mim? Será, Daniel? É mesmo? É, por você. Por amor e por você. Especialmente você que acredita que Jesus não teria nada de especial a dizer
a você hoje. Sim, por você, por amor. E nós avançamos no texto e chegamos ao versículo 5, que nos diz que chegando em Samaria, Jesus parou numa cidade chamada Sicar. Olha que interessante. Chegando em Samaria, Jesus parou numa cidade chamada Sicar, e ali ele encontraria a mulher de quem o texto fala e no qual nós estamos refletindo. Sabe o que é curioso sobre este fato? É que o significado da palavra Sicar é falsidade. Sicar significa no original grego em que o Novo Testamento foi escrito, falsidade. E falsidade, você sabe, é a qualidade de quem finge ser quem não é. É a qualidade de quem engana. O que representa exatamente a condição de vida daquela mulher que Jesus encontrou ali. Pois o texto diz, nós leremos mais adiante, que aquela mulher era uma mulher adúltera, que fingia ser casada com um homem que não era seu marido, pois ela já havia tido 5 maridos. Ela estava vivendo em Sicar, a terra da falsidade, onde ela poderia parecer ser quem não era, sem ser notada. Talvez haja em sua vida uma Sicar que precisa ser visitada hoje. Talvez haja na sua vida uma Sicar pela qual Jesus queira passar hoje. Alguma área de sua vida em que você está fingindo ser quem não é, ter o que não tem. Esta é a sua noite. Seja você um cristão ou não, esta é a sua noite. Jesus decidiu passar por aqui. Jesus decidiu visitar a Sicar da sua vida. Para conversar com você, para acender sobre você a sua luz, a luz que ilumina toda a escuridão, a luz da verdade, a fim de que toda falsidade seja desvendada e você viva a partir de hoje na verdade de Cristo Jesus. Jesus está aqui. Eu quero encorajá-lo a deixar que Ele tenha o seu coração hoje. Repito, seja você um cristão ou não, deixe Jesus ter o seu coração hoje. É um convite, é um encorajamento, é um desafio, é uma provocação. Deixe Jesus encontrar o seu coração hoje. O versículo 6 nos diz que Jesus parou para descansar de sua jornada ao meio-dia. O meio-dia, ou a hora sexta para os judeus, era a hora mais quente do dia, e ao longo das Escrituras, esta hora marca acontecimentos significativos na história do povo de Israel. Momentos bons e momentos ruins. Isso me permite inferir no texto que, embora Jesus estivesse cansado, aquela era a hora perfeita para o seu encontro com aquela mulher. Pois provavelmente, para não ser vista por ninguém, pois o pecado do adultério era tido por repugnante pela sociedade religiosa da época, aquela mulher escolhera tirar água do poço ao meio-dia para não ser vista. E era interessante o que é interessante é que na cultura judaica, naquele tempo, as mulheres normalmente iam ao poço para recolher água no finzinho da tarde. Então aquela mulher escolhe a hora do dia em que provavelmente ela não seria vista por ninguém, para passar despercebida na sua tarefa de recolher água no poço, porque ela estava em Sicar, vivendo na terra da falsidade, fingindo ser quem não era, evitando que descobrissem quem ela era de verdade. E nessa noite é possível que você esteja aqui tentando se esconder ou esconder sua real condição espiritual. Talvez seja meio-dia em sua vida, a hora mais quente do dia. Talvez você não queira ser visto por ninguém. Escute, Jesus está parado aqui e agora, esperando que você se aproxime dele. É verdade. Ele está aqui esperando por você. Jesus quer te dar de beber da água que vai mudar a sua vida para sempre. E eu lhe convido, venha como você estiver e deixe que Ele toque sua vida nessa noite. Deixe que Ele encontre você. Deixe que Ele encontre você. Sabe, às vezes nos é imposto, de muitas maneiras, um fardo religioso que nos diz que nos ensina que nós somos pecadores, miseráveis, e que precisamos correr em direção a Jesus para que
a nossa alma seja salva. Isso é verdade, isso é verdade. Mas veja, a perspectiva de Jesus sobre essa verdade é diferente da nossa perspectiva sobre essa verdade. Porque Jesus está muito mais interessado em nós do que nós imaginamos. Jesus, muito mais do que qualquer um, quer o seu coração, quer um encontro com você, quer uma conversa com você, quer dar a você beber da água que pode mudar a sua vida para sempre, mais do que qualquer um. E ele decidiu parar aqui hoje, assim como com aquela mulher, na hora mais quente do dia, cansado da sua jornada, ele decidiu parar para esperá-la. Ele está esperando. Jesus está esperando por você aqui hoje. Ele quer tirar você de Sicar. Ele quer acender a sua luz, a luz da verdade sobre a sua vida. Ele quer mostrar para você que é mais do que você está vendo agora. Que Ele tem mais para você do que você pode imaginar agora. Eu quero encorajá-lo, não deixe que Jesus vá embora hoje sem permitir-se uma conversa com Ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Não deixe que Jesus vá embora sem permitir-se uma conversa com Ele. E nós seguimos no texto, chegamos ao versículo 7, que diz que Jesus pediu água àquela mulher. Preste atenção, Jesus começou uma conversa com ela com o fim de fazer, com o fim de trazê-la, com o fim de abrir uma janela na sua alma. E veja, Jesus, mais que qualquer outra pessoa, eu disse, está interessado em sua vida, está interessado em sua condição. E Ele se antecipa para dar a você o estímulo que você precisa para vir e deixar todo o seu medo, deixar toda a sua vergonha aos seus pés hoje. Você não é o seu medo, você não é a sua vergonha, você não é a sua frustração, a sua decepção. Você não é o que disseram a seu respeito no seu passado, você não é o que dizem sobre você no seu presente. Você sequer é o que você acha que é agora. Ou você não será o que você acredita que poderá ser um dia. Você é exatamente quem o seu Criador diz que você é. E o seu Criador diz que você é um filho amado. O seu Criador diz que você é querido. O seu Criador diz que para você é um futuro glorioso. O seu Criador diz que a sua alma é preciosa, que o seu coração é valioso. O seu Criador diz que Ele quer um relacionamento com você, que Ele quer trocar com você, que Ele quer falar ao seu coração, Ele quer ouvir o seu coração. É isso que o seu Criador diz a seu respeito, meu irmão. Nós somos, por essência, criacionistas, acreditamos que Deus criou o mundo, que Deus criou os homens. E veja, toda a criação, ela é criada a partir de uma ideia para um propósito, para uma finalidade. E ninguém melhor do que o Criador que cria uma coisa pode explicar qual é a finalidade da coisa criada. Ninguém melhor que o Criador que cria uma coisa pode explicar o propósito da coisa criada. Então, se você quer saber se você quer saber quem você é, se você quer saber quem você pode vir a ser, você não deve olhar para o seu passado, você não deve olhar para a sua história de vida, você deve olhar para Jesus, porque é Ele quem define você. O seu Criador é quem define você. O Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Pela palavra tudo que se vê foi criado. Jesus estava lá criando todas as coisas. Jesus estava lá concebendo com o Pai e com o Espírito Santo a ideia da sua vida, a ideia da sua existência. E sabe o quê? Essa ideia é brilhante. Essa ideia é linda. Essa ideia é uma ideia maravilhosa. Eu digo, sem sombra de dúvidas, que absolutamente ninguém poderia ter a seu respeito uma ideia mais brilhante, mais linda, mais gloriosa do que Jesus tem a seu respeito. Então, Jesus provoca aquela mulher para que ela se exponha. Jesus começa uma conversa pedindo água a ela. Porque Ele estava interessado nela, Ele estava interessado na condição espiritual dela. Ele estava interessado no medo dela, Ele estava interessado na vergonha dela. As palavras de Jesus continuam ecoando hoje, talvez o Espírito Santo esteja retumbando essas palavras no seu ouvido exatamente agora. João, me dê um pouco d'água. Marta, me dê um pouco d'água. Jéssica, me dê um pouco d'água. Lucas, me dê um pouco d'água.
Jorge, me dê um pouco d'água. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está agora usando as palavras de Jesus para provocar você, para chamar você. E de novo, seja você um cristão ou não, porque mesmo nós cristãos que estamos no processo da santificação operada pelo Espírito Santo, a fim de nos tornarmos semelhantes a Jesus, precisamos de encontros como esses com o nosso Mestre. Precisamos de conversas como essas com o nosso Mestre. Sim ou não? Precisamos. Ele está interessado. E Ele está dizendo novamente para você, assim como disse para aquela mulher, dê-me um pouco d'água. Veja, aquela mulher ainda não havia retirado a água do poço. E Jesus pede a ela, me dê um pouco d'água. Sabe o que nós podemos conjecturar aí, irmãos? Que Jesus estava dizendo àquela mulher, me dê aquilo que você não tem. E eu te darei o que de maneira nenhuma você poderia ter sem mim. Me dê o que você não tem. O que você não tem hoje? Paz. Me dê a sua angústia, Jesus está dizendo. Me dê o que você não tem. O que você não tem hoje, alegria, me dê a sua tristeza. O que você não tem ainda. Prosperidade, abundância, me dê a sua miséria, me dê a sua escassez, me dê a sua pobreza. Jesus está dizendo o que você não tem. Deixe o que você não tem comigo. E eu vou lhe dar aquilo que você não pode ter sozinho. Eu vou lhe dar a alegria que você acha que não pode ter. Eu vou lhe dar a paz que você acha que não pode ter. Eu vou lhe dar a prosperidade que você acha que não pode ter. Eu vou lhe dar o sossego e o descanso que você acha que não pode ter. Dê-me um pouco d'água, Jesus, você nessa noite. Dê-me um pouco d'água, Jesus está chamando você nessa noite. Saia do seu medo. Saia da sua frustração. Saia da sua desilusão. Saia da sua insegurança. Saia da sua incerteza que muitas vezes diz para você que essa coisa de crente é bobagem. Que essa coisa de igreja é bobagem. Que essa coisa de um relacionamento com Jesus é bobagem, que no fundo, quem sabe das coisas somos nós mesmos e somos nós quem controlamos a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Nós não controlamos absolutamente nada. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós pode garantir que chegará em casa vivo hoje. É ou não é verdade? Eu quero muito chegar em casa vivo hoje. Quero muito sentar com a minha esposa, comer uma pizza talvez, desfrutar um pouco da minha filha. Mas eu não sei, eu não posso garantir se isso vai acontecer. Nenhum de nós pode garantir absolutamente nada sobre o nosso futuro, porque o futuro não existe. Nós só temos o presente, aqui e agora. Por isso precisamos garantir o futuro que pretendemos, fazendo as escolhas e tomando as decisões corretas no presente que vivemos agora. E no presente que vivemos agora, Jesus está entre nós aqui, Jesus está entre nós. Talvez alguns de vocês já tenham sentido a presença dele. Talvez alguns de vocês já tenham sentido o calor da presença dele. Jesus está aqui e está falando. Me dê água. Me dê a sua água. Me dê a sua água. Me dê o que você não tem ainda. E eu vou lhe dar aquilo que você não pode ter sem mim. Nós avançamos e chegamos ao versículo 9. O versículo 9 nos diz que a mulher lembra a Jesus dos impedimentos que a religião lhe impôs para se aproximar dele. Veja só comigo novamente o versículo 9. No versículo 9 a Bíblia diz, a mulher samaritana perguntou a Jesus, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Veja, era como se aquela mulher estivesse dizendo para Jesus, Jesus, o Senhor não entendeu. A religião diz que não é possível, a religião diz que não dá. A religião diz que não há chance, não há uma ponte que possa nos ligar um ao outro. Não há como encontrá-lo, não há como sequer estar aqui conversando com você. Eu disse e repito, Jesus não é religioso. De repente contaram muitas coisas para você, do ponto de vista da religião, sobre Jesus, sobre Deus, sobre a igreja, sobre os evangelhos, sobre o evangelho de Cristo Jesus, sobre os evangélicos. Eu gostaria de carinhosamente pedir que você desconsiderasse absolutamente tudo que a religião disse a você sobre Jesus. Porque Jesus não é um religioso. Jesus não coloca impedimentos para nenhum de nós que queremos conversar com ele. E aquela mulher ainda estava convencida de que sim, a religião não permitia que ela encontrasse Jesus e que ela conversasse com Jesus. Então ela diz que um judeu não poderia conversar com uma samaritana, porque eles não se davam. E aí Jesus diz a ela no versículo 10 que aquilo que para a religião era impossível,
Era impossível para a religião que aqueles 12 estivessem conversando naquele lugar, um judeu e uma samaritana. Então o que Jesus diz para ela que aquilo que para a religião era impossível, para a graça é absolutamente possível. E Jesus é a graça de Deus. A graça de Deus que veio em verdade, que veio em justiça, que veio em santidade, segundo disse o evangelista João. Olha, a religião disse uma coisa para você, mas Jesus está dizendo, a graça, eu digo, não há barreiras entre nós. Não há impedimentos que nos impeçam de ter essa conversa hoje. Nada pode nos impedir. Se você quer, eu quero. Jesus está dizendo para você. Versículo 10, Jesus diz, olha, se você conhecesse o dom, e a palavra dom vem de um original grego que significa graça, presente. Se você soubesse, Jesus está dizendo para aquela mulher, o dom, o presente, que Deus está dando para você agora, era você quem estaria me pedindo água. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite é que não importa o quanto tenham tentado impedir você, que não importa o quanto você se sinta desqualificado, não importa o quanto você se sinta imerecedor, não importa o que você pensa sobre o que disseram a respeito do seu encontro, do seu possível encontro com Deus, ou do seu impossível encontro com Deus. O que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus é um dom, é um presente, é de graça. Em muitos lugares a religião diz que nós precisamos pagar por isso. Em muitos lugares a religião diz que nós precisamos, que o nosso acesso a Deus é taxado, que a nossa salvação é taxada. Mas Jesus está dizendo, se você conhecesse o dom, a graça, o presente que Deus deu a você, você me pediria água. Tudo que nós precisamos é crer que Ele está aqui, disposto a ter o nosso coração como Ele está agora. Porque muitos dizemos, não, hoje não. Quando for mais apropriado. Eu estou falando para cristãos e para não cristãos também, ok? Quando for mais apropriado, não na frente de todo mundo, não. Não numa noite como essa, não. A igreja está bonita, tem presépio, tem tudo. Não, hoje não. Tudo que nós precisamos é crer que Ele está aqui agora, disposto a ter o seu coração agora. Não, mas eu me sinto desqualificado, eu me sinto imerecedor. O meu passado foi terrível. A minha história foi terrível. Ele quer o seu coração como ele está. Uma vez eu disse para alguém que conversando comigo falou, quando eu estiver mais preparado, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu disse para ele, eu temo não vê-lo na eternidade comigo, porque você jamais preparar-se-á sozinho para aquilo que só Deus pode fazer por você. Ao encontrar você, transformar você de uma velha criatura, cansada, quebrada, falida, perdida, cheia de traumas, dores, decepções, ilusões, numa nova criatura, recriada à sua imagem e à sua semelhança. Então Ele quer você como você está, Ele quer o seu coração como você está. Certamente há não cristãos aqui hoje, cuja mensagem que está sendo pregada agora está desafiando o seu coração por meio daquilo que você está ouvindo. Mas há cristãos aqui hoje que também estão sendo desafiados a darem o seu coração, a entregarem o seu coração a Jesus outra vez e a reconectarem-se a Jesus outra vez para uma vida que glorifique ao Senhor. Em ambos os casos, Jesus está aqui nos esperando. E nos versículos 11 e 12, aquela mulher parece dizer a Jesus que ele estava equivocado, que não seria tão fácil assim transformar alguém na condição em que ela estava. Veja só, no versículo 11 a Bíblia diz, disse-lhe a mulher, o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Veja, a mulher está complicando a conversa com Jesus, a mulher está complicando o seu encontro com Jesus. A mulher parece que está dizendo a Jesus, eu acho melhor o Senhor deixar eu acho melhor a gente interromper essa conversa, ou deixar essa ideia maluca para lá, porque a minha vida, a minha história, ela não é tão fácil assim como o Senhor está pensando. Eu acho que é melhor não, hein? Ela diz para Jesus. Só que o que ela não sabia é que Jesus não havia como ela estava vendo a si mesma, mas Jesus a havia de uma perspectiva eterna. Você se lembra que eu disse? Nós fomos criados por Ele, Ele é nosso Criador.
na eternidade, muito antes de existirmos, Ele já havia concebido a sua ideia sobre nós. Então Jesus via aquela mulher a partir de uma perspectiva eterna. E essa perspectiva mostrava essa mulher para Jesus como uma mulher redimida, uma mulher transformada, uma mulher empoderada para uma vida nova, a vida que Deus planejou para ela. Assim como Ele vê você agora, assim como Ele vê a mim agora, assim como Ele nos vê agora, Ele não nos vê pelas lentes das nossas crises, Ele não nos vê pelas lentes das nossas angústias, das nossas dores, Ele nos vê como Deus nos viu na eternidade. Santos para Ele, qualificados pela fé para uma vida para a glória do seu nome. É assim que Ele está vendo você. E aí Jesus dá nos versículos 13 e 14 àquela mulher a revelação que mudaria a sua vida para sempre a partir daquele momento. Ele diz que a água do poço onde eles estavam conversando daria sede outra vez àquela mulher, quantas vezes ela bebesse daquela água para saciar-se. Mas que a água que Ele tinha para lhe dar mataria sua sede para sempre. E olha a perspicácia de Jesus. Jesus usa a analogia da sede para referir-se às nossas necessidades, ou às necessidades da nossa alma. A sede representa aí, no texto que nós estamos lendo, as necessidades da nossa alma. Há muitas necessidades na nossa alma. Há pessoas aqui nessa noite com necessidade de aceitação. Há pessoas aqui nessa noite com necessidade de perdão. Há pessoas aqui nessa noite com a necessidade de ouvirem que são amadas, com a necessidade de ouvirem que Jesus as considera, com a necessidade de que o seu passado não pode condená-la, porque Jesus apagou toda a culpa pelo pecado quando morreu na cruz do Calvário para nos reconectar ao Senhor Deus e nos refazer a sua imagem e semelhança outra vez, para nos levar de volta à condição em que viveríamos caso o pecado não houvesse existido. Essa é a perspectiva de Deus e de Jesus a nosso respeito, a seu respeito. Então Ele não nos vê pelas lentes das nossas crises, das nossas dores, das nossas angústias. E ao referir-se às nossas necessidades, às necessidades mais profundas da nossa alma, Ele diz, olha, se você estiver disposto a beber a água que eu lhe dou, escute, todas as suas necessidades serão saciadas. Mas veja, é importante dizer que o que Jesus está dizendo é que com paliativos nós não podemos curar as dores que nos separam dele. Que quaisquer soluções naturais não podem resolver um problema espiritual, você entende? Nós não podemos resolver o nosso problema da separação de Deus com paliativos naturais. Esse é um problema espiritual que só se pode resolver espiritualmente. E é isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. Que é preciso beber da água que Ele quer dar, não para que as nossas necessidades desapareçam. Escute isso, elas não vão desaparecer, pois é necessário que elas existam. Mas, para que elas não nos roubem mais a nossa paz e a nossa convicção no amor e no cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Essa é a diferença de quem bebe a água que Jesus dá, para quem não bebe a água que Jesus dá. Para quem não bebe a água que Jesus dá, a sua necessidade revisita o seu coração e ele volta a ter sede de novo. Ele volta a sentir-se angustiado de novo. Ele volta a sentir dores de novo. Ele volta a sentir sua separação de Deus de novo. Ele volta a sentir a sua condenação de novo. Ele volta a sentir-se um miserável, um desqualificado de novo. Ele volta a perder a sua perspectiva de um futuro melhor de novo. Mas quando nós bebemos a água que Cristo nos dá, todas as nossas limitações, todas as nossas necessidades, todos os nossos potenciais desafios, que todos os dias aparecem desafios novos para vencermos e superarmos, não é, irmão? Então, quando nós bebemos a água que Cristo nos dá, todos os nossos potenciais desafios, mesmo aqueles desafios que ainda nem existem, são superados pela fé no amor e no cuidado dele. Então eu durmo em paz, eu não perco o sono, eu não perco o sossego da minha alma, mesmo quando as necessidades batem a porta do meu coração. Você entende isso, irmão? É isso que Jesus está dizendo. Então nessa noite não importa
para Jesus o quanto você se sinta desconfortável, o quanto você se sinta desqualificado, eu já disse, ou o quanto você se sinta reprovável. Jesus não está nem aí para isso, irmão. Aliás, Jesus não está nem aí para o seu passado. Jesus não está nem aí para como você se sente a respeito de si mesmo. Porque o que ele vê e o que ele sente sobre você é absolutamente diferente do que você vê e sente sobre si mesmo. Jesus não está aí para isso, Jesus não está ligando para isso. Para o fato de você se sentir desconfortável, desqualificado, reprovável. Por quê? Porque ele quer você como você está. Porque só ele pode transformar a sua vida para fazer ele ser quem ele viu na eternidade, antes mesmo de você existir. Só o Criador pode dar forma à sua criação como ele mesmo imaginou. Sim ou não? Só o Criador. Então é isso que ele quer fazer com você hoje. Ele quer pegar o seu coração, assim como o coração daquela mulher estava, cheio de dores, cheio de ressentimentos, cheio de medo e vergonha, cheio de desconfiança. Ele quer modelar o seu coração. Ele quer modelar a sua alma. Ele quer acalentar você. E modelar o seu coração, modelar a sua alma para que você seja quem ele criou você para ser. É isso que ele quer fazer nessa noite. É isso o que significa as palavras de Jesus, que estão ecoando nos nossos ouvidos pelo Espírito Santo. Dê-me de beber. Dê-me de beber. Não importa para Jesus o que já disseram para você sobre a religião e sobre como é difícil conhecer o Senhor através dela. Ele quer você como você está. Ele quer que você saiba que não existem mais barreiras de separação entre você e Ele, e que nenhuma sede no mundo pode roubar a paz e a alegria de quem bebe a sua água. Quantos gostariam de nunca mais sofrer com falta de sono, ansiedade, falta de paz? Quantos gostariam de sofrer, de não sofrer mais desses males? Só eu sinto isso, irmão? Só ataca em mim? Só ataca em mim essa praga? Seria bom viver em absoluta paz, serenidade, tranquilidade. É isso que Jesus faz por quem bebe a sua água, irmão. Não sei se você lembra daquela passagem nos evangelhos em que os discípulos estão num barco e eles estão navegando de um lugar a outro num mar revolto, bravio, ventos fortes soprando, ondas grandes se levantando contra o navio. E eles estão apavorados. O texto diz que eles começaram a achar que iam morrer. Só que Jesus estava no barco. Mas olha só que interessante, irmão. Jesus estava dormindo no barco. O barco está chacoalhando para lá e para cá, o vento está soprando, a onda está batendo no barco. Os caras estão achando que eu vou morrer e Jesus está lá debaixo, na polpa do barco, dormindo. Sabe essa paz e essa serenidade, irmão, que nos permitem dormir no meio das tempestades? É essa paz e essa serenidade que aquele que bebe a água que Jesus dá recebe. Amém? Esse mundão em que a gente vive é muito louco. Os desafios, as guerras que nós temos de lutar todos os dias, de vencer, de guerrear todos os dias, são duras muitas vezes. São duras muitas vezes, irmãos. Muitas vezes a vida nos prega surpresas desagradáveis e nos pegam desprevenidos. E nós não sabemos o que fazer. As tempestades começam a cair, o vento começa a soprar, o barco começa a chacoalhar. O clima vira. A gente começa a achar que vai morrer. Mas Jesus diz para você nessa noite que a água que Ele dá de beber a quem tem sede é uma água que se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. E que aquele que bebe a sua água nunca mais terá sede de novo. Ah, seus problemas acabaram. Não. Eles vão continuar existindo. Talvez amanhã você tenha de lidar com um problema pior do que você achou que você poderia lidar. Mas a diferença é que agora que você bebeu a água que Jesus dá, irmão, você não perde o sono. Você não perde a paz. Você que sorri. Mas como é que você está sorrindo diante de um problema tão grave desse? Você sorri. Eu bebi a água que Jesus dá. Essa água batizada que Jesus dá, meu irmão, ela ativa um sorriso na gente. Nos faz capaz de sorrir mesmo diante das adversidades mais duras da vida. O Espírito de Deus é a água que Jesus quer dar de beber a quem tem sede,
nessa noite, pediu o Fabiano para me ajudar. Pois aqueles que se tornam habitação permanente do Espírito Santo pela fé em seu nome, desfrutam de alegria e paz perenes. Alegria e paz perenes. Não um tipo de alegria e paz passageiras, sujeitas às intempéries da vida, mas uma qualidade de paz e alegria que permanece, apesar das intempéries da vida. Jesus está aqui lhe convidando a beber da água que só Ele pode dar. E eu faço coro com o Espírito Santo. Venha, beba, seja cheio e tenha a sua vida transformada para sempre.